Bom dia, Josi. Bom dia, pessoal. Tá sem áudio, Josi. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa madrugada para todos. Peraí, que eu estou posicionando aqui. Boa madrugada para todos. Para você também que acompanha a gente pelo YouTube, é um prazer ter você aqui. Peço que você comente, que você compartilhe o vídeo, que essa mensagem possa ser importante para você e para outras pessoas também. Bem E baixo. se inscreva também no nosso canal, Ela fala para ele baixo. crescer e para ele chegar em mais pessoas. Espero que todos vocês que estão aqui pelo Zoom estejam bem, tenham acordado bem, que nosso Deus possa estar presente na vida de cada um. Sei que hoje vai ser uma reunião melhor que ontem, né? Cada dia está sendo melhor um dia que o outro. Então, para a gente já dar esse start, eu quero pedir o pastor Clodomiro. Pastor, tá tudo ok aí? Só pode fazer uma oração para nós, para a gente começar? É o áudio, pastor. Tá sem áudio. Fala, teste. E agora estamos ouvindo. Agora sim. Então vamos orar. Grande Deus Todo-Poderoso, nossa gratidão por mais uma noite de repouso, nossa gratidão porque acordamos cedinho para ouvir a Tua palavra e também aprender do Senhor através do pastor Roberto. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós aqui neste grupo e principalmente a unção do Espírito Santo sobre o pastor Roberto ao transmitir a mensagem para nós. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora cantar, louvar nosso Deus, né? Nós temos sempre que ter mesmo sem motivo, mas sempre estar louvando. O louvor, ele é muito importante na nossa vida. Ele nos conecta mais com o nosso Criador e ele nos traz muita gratidão no coração. Então vamos louvar. Pois eu tenho paz, que só Jesus faz.
Então, pessoal, agora vamos começar a nossa mensagem, né, com o pastor Roberto. Josi, não estamos te ouvindo. Escuta, vocês estão escutando agora? Fala mais alto um pouquinho, Josi. Ah, é que meu celular, menina, tá assim, daquele jeito, né? Tá melhor agora? Sim. Então, agora vamos começar a nossa mensagem com o pastor Roberto. Está sendo cada vez melhor, viu, pastor? Muito obrigado por sua disponibilidade, pela sua alegria, está contagiando a gente. E antes de começar, passar a palavra para o senhor, pastor, eu queria mandar um abraço para a Vanessa, aí de São Carlos. Um beijo, Vanessa. Saudade de você, tá? E outra coisa também que eu queria falar com o pastor é que o senhor falou assim um dia que a situação que o senhor vive com a sua filha, né? Que ninguém aqui, ninguém aqui sabe o que é isso, né? Mas eu sei, pastor. Um pouquinho assim, cada pessoa passa de um jeito, né? Eu também tenho um filho, autista nível 3, e ele tem 8 anos. Então eu sei um pouquinho assim, porque cada um é diferente, né? Mas, de uma forma geral, os nossos anseios e preocupações e tudo que a gente passa é semelhante, né? Então é isso, pastor. Agora os momentos que se seguem são seus. E eu queria pedir para o senhor fazer uma oração no final, tá? Assim que o senhor terminar, o senhor pode fazer a oração, tá bom? Tá bom. Então tá. Bom dia, Josiele. Que Deus esteja te abençoando. Não sabia, Josiele. Olha só, o seu filho é nível 3 de suporte. Ele é verbal ou não? Ele tá agora começando a falar, pastor. Ele começou com 6 anos, começou a ser a primeira É. palavra, né? A primeira palavra dele foi mamãe. A minha, Começou com a 5 primeira anos, foi a primeira palavra. a primeira palavra, e desde então ele vem melhorando muito assim a comunicação, porque antes ele não tinha nem intenção de comunicar, e Entendi. agora ele está comunicando, mas a comunicação dele é ainda bem pobre, vamos dizer assim, né? As palavras bem Você emboldadas. entende bem, as pessoas entendem com muita dificuldade, né? Isso, eu entendo praticamente tudo que ele fala, mas os outros, né, estão começando a entender algumas coisas, mas ainda tem dificuldade de entender. É a mesma coisa que a Elô. Ele te autoagride ou agride outras crianças ou não? Ele, nenhum dos dois, pastor. Ele não se autoagride nem agride, mas ele tem momentos, quando vem aquela frustração muito grande, né? Que ele dá umas explosões, assim, e aí ele agride, mas mais a mim. Ah, tá. Os Entendi. outros é muito difícil. Já aconteceu, mas é muito, muito difícil. Mas é Entendi. comigo mesmo, porque sou eu que mais que corrijo, que mais que causo mais frustrações nele, né? E é uma disputa também de espaço, né? O autista ele é tendencioso a tomar aquele espaço como dele, né? Então ele vai usar todos os recursos possíveis para ter aquele espaço para ele, né? Para ganhar atenção e tal, para dominar aquele ambiente, né? É. Mas olha, vamos conversando aí quando terminar aí o upgrade, quando terminar essa semana, vamos conversando um pouquinho, entendeu? Depois você me manda um zap aí. A Cláudia tem o meu WhatsApp, pode passar aí para qualquer um sem pedir a minha autorização, beleza? Estou à disposição. Um bom dia, pessoal. Bom dia, Pastor Valmir. Pastor Valmir é fera, hein? Esse homem não falha uma. Bom dia, Benção. pastor. Bom dia. Coisa boa, a gente tem que estar sempre atento ali, né, É pastor? isso aí, ó. É, Benção demais estarmos juntos aqui. Eu tenho quero. certeza que essa semana de oração é uma semana de milagres, né? Mas, Eu sempre penso que quando existe uma semana de oração, existem muitas lutas, muitas dificuldades vão surgir, mas também muitos milagres vão acontecer. Porque o milagre, ele é algo visto de maneira muito positiva, né? O milagre, ele é contado de maneira, assim, muito emocionante. Mas para alguém viver uma situação de milagre, é uma situação muito crítica. É quando as forças humanas, você já usou todos os recursos possíveis e não deu certo.
É aí que o milagre ele acontece. Amém? Então, como essa semana é uma semana de milagres, é possível que alguns aqui já tenham usado todos os recursos possíveis para algumas situações. Mas nesta semana, Deus tem aberto portas. Amém? Deus tem conduzido para caminhos que muitas das vezes nós tínhamos dificuldade de andar. Mas nessa semana, Deus ele tem realinhado a vida de muitos jovens, muitos que estão aqui, muitos que passaram por aqui, muitos que estão dando uma olhadinha para ver, olha, o que que é isso? O que que é esse negócio de upgrade, conexão jovem? Mas Deus tem usado para falar ao coração de cada um. Amém? Bom, o tema dessa semana é Suas escolhas determinam o seu futuro. As nossas escolhas exercem influência sobre a nossa vida, sobre aquilo que faremos e aquilo que seremos. Eu sempre costumo dizer que nós somos hoje o resultado das nossas escolhas. Então, nós não podemos nem reclamar muito, né? De muitas coisas que acontecem hoje em nossa vida, a maneira como nós vivemos, nós somos o resultado dessas escolhas. Eu costumo dizer também que o sofrimento, ele é algo inevitável em nossa vida. É inevitável. Não tem como você evitar o sofrimento. Neste mundo de pecado, não. O sofrimento, ele vai vir. Ele não tem hora marcada, ele não tem dia marcado, não tem estação do ano, não. Ele vai vir em algum momento. Então, nós não escolhemos, mas nós escolhemos a maneira como nós vamos lidar com ele, como nós vamos resolver as coisas, entende? E é totalmente diferente, né? Quando você escolhe a maneira que você vai se posicionar diante do sofrimento. Porque o sofrimento ele pode vir e eu me desesperar diante dele. Mas, quando ele vier, eu também posso escolher permanecer firme nos caminhos de Deus, ser um testemunho de Deus nas condições que forem me apresentadas. E aí sim, quando o sofrimento passar, eu vou viver uma experiência muito melhor e muito maior do que a que eu estava vivendo com Deus. Porque, como disse Jó, no capítulo 42, versículo 5, antes eu conhecia Deus porque os outros falavam. E isso era na melhor condição que ele estava vivendo, sendo um dos homens mais ricos do Oriente. Jó, ele diz: antes eu conhecia Deus porque os outros falavam. Mas depois, quando todos os filhos tinham morrido, quando ele tinha perdido todos os recursos terrenos, quando os amigos tinham se afastado dele, quando o corpo dele estava apodrecendo enquanto ele ainda estava vivo. Ele estava entrando em decomposição enquanto ele ainda estava vivo. Ele tinha tanta ferida pelo corpo que não tinha espaço entre um e outro, diz o texto bíblico. Mas nesse contexto, João 42, versículo 5, ele diz: Mas agora os meus olhos te veem. Amém? Mas agora os meus olhos te veem. Veja, sofrimento é inevitável, mas o desesperar-se é opcional. E por que que Jó, ele se manteve da maneira como ele se manteve em meio a tantas situações de privações, de provações, de tentações? Por quê? Porque uma decisão, uma, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E por fim ele vai se levantar. Amém? Uma decisão. Então, queridos jovens, nós precisamos desta decisão para que, independente da vida que vivemos, nas condições que vivemos, com as ferramentas que temos nas mãos, independente, nós vamos avançar rumo às mansões celestiais, pois nós aguardamos uma terra, a terra prometida. Amém? E aquele que está conosco é maior do que aquele que está contra nós. Às vezes a gente olha para as nossas dificuldades e nós somos tendenciosos a nos acharmos pequenos, não é mesmo? A gente olha diante dos nossos problemas e nos colocamos como tão pequenos, tão insignificantes, né? Como
aquele servo de Eliseu, né? Geazi, o servo de Eliseu, quando ele saiu para fora e ele viu aquela multidão de homens, um exército incontável de pessoas estavam ali cercando o local onde eles estavam para prender Eliseu, para fazer mal a Eliseu e ao seu servo. E aí o servo correu para dentro e falou assim: Meu senhor, nós estamos perdidos. Meu senhor, o exército inimigo está ali fora. É o nosso fim. Foi essas palavras, mais ou menos, que o servo de Eliseu disse para ele. Quem tomou a decisão de entregar o seu coração a Cristo, quando o seu coração está nas mãos de Deus, o seu semblante é diferente em meio à provação. Quando o inimigo está diante de nós, o nosso semblante é diferente. Eliseu olha para o servo e diz assim: Fica tranquilo, rapaz. O servo, como assim? O senhor não sabe do que eu estou falando. Lá fora tem um exército inimigo. Meu amigo, fica tranquilo. Eu vou lá fora com você. E aí, quando Eliseu vai com o servo, Eliseu diz para o servo: Sabe por que você está com medo? Eu estou trabalhando o texto aqui, né? Sabe por que você está com medo? Porque você não está vendo o que eu estou vendo. Mas eu vou fazer uma oração a Deus, pedindo para que ele abra os seus olhos e você veja o que eu estou vendo. E quando Eliseu ora, os olhos do servo são abertos. E ele vê que por trás do inimigo existe um exército inumerável, incontável de anjos celestiais. Amém? Aquele que está conosco, ele é maior do que aquele que está contra nós. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Amém? Quando você estiver, querido jovem, querida jovem, diante de um problema, diante de uma limitação, diante de uma provação, diante de uma tentação, pense, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Amém? Eu sei. Então, quando, às vezes, a Elo, ela tem uma crise, Josiele, e essa crise comportamental ali leva ela a fazer algumas coisas que pode mudar o meu emocional drasticamente, porque o autista ele tem o poder, né, de mudar o seu emocional em 10 segundos, é literalmente em 10 segundos. E agora eu posso dizer, a Josiele, ela sabe do que eu estou falando aqui. Em 10 segundos, pegar o seu dia mais feliz, um dia que você está muito bem, em 10 segundos, tornar aqueles momentos os momentos mais angustiosos daquele dia. É 10 segundos. Então você precisa ter muito emocional, precisa estar muito preparado para lidar com uma pessoa que é tão atípica que pode mudar drasticamente a condição emocional sua. Mas quando a Elo, ela tem uma crise comportamental e que é deste nível, sabe o que eu penso? Eu sei. Eu sei que ele vive. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Tem uma história de um rei que um dia ele acordou e ele queria algo que, assim, chamasse a atenção dele e que mudasse o seu estado emocional. Quando ele estivesse triste, quando ele olhasse para aquilo, ele voltaria ao seu estado normal. E quando ele estivesse extremamente feliz, quando ele olhasse para aquilo, ele voltaria ao seu estado normal. E aí ele pediu algo nunca feito. E ele pediu para um servo. E ele condicionou a esse servo a encontrar tal objeto. E se o servo não encontrasse, ele morreria. E ele disse para o servo: Olha, você tem 24 horas para encontrar algo que, quando eu olhar, independente da situação que eu esteja, se eu estiver extremamente triste, eu vou voltar ao meu estado normal. E se eu estiver extremamente feliz, eu vou voltar ao meu estado normal. Mas se você não me trazer isso em 24 horas, você morre. Os reis tinham essa loucura às vezes, né? Pedir algo impossível,
né? E condicionar a vida da pessoa diante daquilo que estava pedindo. E o servo ficou desesperado. O que que eu vou encontrar? Que objeto eu vou colocar diante do rei que possa levá-lo a voltar ao seu estado emocional normal, normalizar? Se ele estiver extremamente triste, ao olhar, ele volta à normalidade. Se ele estiver extremamente feliz, ao olhar, ele volta à normalidade. O que que eu poderia? E ele ficou pensando numa coisa, em outra, e pensando, e não encontrava uma maneira de voltar o rei a voltar à normalidade. E quando estava finalizando ali as 24 horas, ele teve uma ideia. E aí ele foi na presença do rei, e aí ele disse assim para o rei: Ó rei, para que tal coisa aconteça, eu preciso que o senhor me dê a sua coroa. Por um instante, apenas minutos, me dê a sua coroa, e eu lhe trarei aquilo que o senhor deseja. E o rei deu a coroa para esse servo. Depois de alguns minutos, o servo voltou com a coroa do rei. E aí o rei disse assim: Conseguiu o que eu lhe pedi? Sim, consegui. E o rei disse: O que me fará voltar à normalidade? Se eu estiver extremamente triste ou se eu estiver extremamente feliz? Então o servo, sorrindo, ele mostrou a coroa do rei e disse: Aqui estão gravadas as seguintes palavras, ó rei: Passará, passará, passará. Eu quero lhe dizer, ó rei, que quando o senhor estiver extremamente triste, o senhor olhe para a sua coroa e lembre-se que vai passar. Passará, ó rei. E quando o senhor estiver extremamente feliz, olhe para a sua coroa. Passará. Então, querido jovem, eu quero dizer para você que não importa as lutas que você esteja vivendo hoje, passará. Vai passar. Por quê? Porque eu sei que ele vive. Amém? Vamos para o texto bíblico? Gênesis capítulo 22, o versículo 1 em diante. Nós temos aí alguns minutinhos ainda. Na minha Bíblia diz assim, ó: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, estando preparando o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e a Isaque, o seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o objeto para fazer-se o fogo, a faca, assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou e disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino,
e não faças nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu as mãos e viu, ergueu os olhos e viu atrás de si o cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Então pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Que texto extraordinário, né? Nesse texto aqui, nós vemos ali o segredo do sucesso da vida espiritual. Esse texto aqui é extraordinário para a vida cristã. Eu penso que existem algumas partes da Bíblia, né, que se tudo fosse queimado e esta daqui fosse preservada, a gente já saberia aquilo que a gente precisava fazer para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Primeiro ponto. O texto bíblico diz que Deus, ele aparece ali para Abraão à noite, numa visão, e diz: Abraão, ele diz: Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus diz assim: ó, vai lá, pega teu único filho e oferece em um monte que eu vou te mostrar como sacrifício. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que Abraão sabia que era Deus que estava falando com ele? Como é que Abraão, naquela hora, não falou assim, ó? Isso daí é a voz de Satanás. Como que ele sabia que era Deus? Veja, Deus aceita sacrifício humano? Não, Deus não aceita. Deus havia pedido sacrifício humano em algum momento anterior da história? Não, Deus nunca tinha pedido. Então, Deus pediu algo para Abraão que nunca tinha pedido e algo que ele mesmo não aceita e que é contra a sua vontade. Mas Abraão, mesmo assim, entendeu que era a voz de Deus e obedeceu. Por quê? Qual o segredo? Abraão sabia qual era a voz de Deus. Abraão sabia qual era a voz de Deus. Eu pergunto para você, jovem, você sabe qual é a voz de Deus? Você sabe? Sempre quando nós estamos diante de uma tentação, o texto bíblico diz que nós ouviremos uma voz para nos dizer: Este é o caminho, andai por ele. Quando nós estivermos para nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, o texto bíblico diz que a voz fala, nós vamos ouvir a voz. Este é o caminho, andai por ele. Não faça isso. E você, acredito que já sentiu as emoções que eu vou mencionar aqui. Quando nós estamos para fazer uma coisa errada pela primeira vez, o que que acontece? O coração acelera, não acelera? Acelera. Mais do que os outros dias. O joelho começa a tremer. As pernas, né, começam a tremer. Igual o que o rei da Babilônia lá sentiu, né? O joelho batendo um no outro assim, ó, de tanto medo. Isso acontece ou não acontece? Acontece. É a voz de Deus falando: não faça isso. Não faz isso. Nós precisamos saber qual é a voz de Deus, queridos. Abraão sabia qual era a voz de Deus. E aí vem os 3 pontos para o segredo da vitória espiritual em nossa vida. E nós tiramos aqui da experiência de Abraão. Primeiro ponto, prontidão para obedecer. Quando Deus falou, Abraão estava pronto para obedecer. Ele obedeceu. É o obedecer sem questionar. Entende? Quando Deus falou com o povo, quando entregou a lei ali através de Moisés, o povo disse assim: veja, o povo disse, ó, qual que vem primeiro? Fazer ou obedecer? Na nossa cultura, qual que vem primeiro? Fazer ou obedecer? Pensa aí um pouco. Qual que vem primeiro? A gente obedece e depois faz, ou faz e depois obedece? Na nossa cultura, obedecer é primeiro, não é? É isso daí, obedecer é primeiro na nossa cultura. Você obedece, logo faz. Alguém pediu algo, você obedece, logo faz.
Olha o que o povo falou quando Deus entregou a tábua dos mandamentos. Tudo o que o Senhor falou, quando a lei foi lida diante do povo, eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Fazer vem primeiro. Nós vemos isso acontecer nesse texto aqui, ó. É o fazer sem questionar, sem perguntar por quê. Deus falou, tá tudo certo. Se Deus falou para eu esperar até o casamento, tá tudo certo, Senhor. Eu vou passar por privações, vai ter dificuldade, vou ter que tomar banho frio, mas vou esperar, porque Deus falou. Vou esperar. Se já aconteceu alguns erros na minha vida ali, e eu fiz coisas que não deveria ter feito, estou namorando, mas já fiz coisas que não deveria ter feito, eu posso, em Cristo Jesus, purificar novamente a minha vida numa única decisão. Senhor, eu quero consagrar minha vida novamente ao Senhor. Eu quero que o Senhor torne puro aquilo que foi contaminado pelo pecado. E você viver a pureza dali para frente até o dia do casamento. Amém? Pois tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. É o fazer sem questionar. Então é prontidão para obedecer. Abraão obedeceu. Abraão não questionou. Veja que o texto bíblico, Abraão não faz nenhum questionamento para Deus. Mas, Senhor, como assim? Esse é o meu filho amado. Senhor, o Senhor está pedindo um filho. Como assim? Não. Deus pediu. Abraão vai lá, acorda de madrugada, Isaac, ó, nós vamos fazer uma viagem aí, viu? Talvez ele nem falou para Sara, porque a experiência era dele. Nós vamos fazer uma viagem, beleza? Chamou os servos, nós vamos sacrificar. Então, primeiro ponto, marca aí. Prontidão para obedecer. Segunda coisa que nos torna vitoriosos na vida cristã é crer na intervenção divina. Crer na intervenção divina. No momento de provação, nós não fazemos perguntas, nós confiamos nas promessas de Deus. Num momento de provação, nós não fazemos perguntas, nós confiamos nas promessas de Deus. Veja, no versículo, é, é, no versículo 4, Abraão diz para os servos: olha, vocês esperem, quando eles chegaram no pé da montanha, no lugar que Deus tinha mostrado para Abraão, Abraão diz assim para os servos: vocês esperem aqui com o jumento. Eu e Isaac, nós vamos subir a montanha, nós vamos oferecer o sacrifício a Deus, que é matar o cordeiro, e o cordeiro ali era Isaac. Nós vamos oferecer o sacrifício a Deus, e eu e ele nós voltaremos. Você consegue entender esse texto? Abraão disse que ele iria subir com Isaac a montanha, iria matar Isaac lá no topo da montanha, como sacrifício vivo a Deus, e ia voltar com Isaac vivo. É, foi isso que Abraão falou. Como assim? Sabe por quê? Porque no momento de provas, você não faz perguntas para Deus. Você confia na intervenção de Deus. Você confia nas promessas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus mente. Deus não mente. E Deus tinha dito que através daquele menino, não era outro, era aquele menino, Deus iria fazer uma grande nação. Se Deus disse, Abraão pensou: eu não sei o que Deus vai fazer lá em cima, mas eu sei que eu vou voltar com o menino. E o livro de Hebreus diz que Abraão acreditava que se fosse necessário mesmo o sacrifício, Deus iria ressuscitar Isaac, mas ele iria descer da montanha com Isaac, porque ele cria nas promessas de Deus. Amém? Que coisa maravilhosa! Então, querido jovem, nós vamos ter momento de escassez na nossa vida. Vai ter momento que a geladeira não vai ter nada, só água. Mas Davi, ele disse: fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? É isso que me sustenta. É isso que me sustenta. É saber que o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o nosso cuidador. Ele é o nosso salvador. Eu sei
que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar sobre a terra. Amém? E o terceiro ponto. Ó, primeiro, prontidão para obedecer. Segundo, crer na intervenção divina. E terceiro, prontidão para sacrificar. Versículo 10 diz assim: E estendendo a mão, Abraão pegou a faca para sacrificar o seu filho. Talvez esta montanha foi uma das montanhas mais difíceis para Abraão subir. Como diz a Patrícia Romanini, né, quando ela canta, né, às vezes é preciso uma montanha. Às vezes, qual é a tua montanha? Qual é a tua montanha que você está subindo hoje? Qual é a tua montanha? Às vezes é preciso uma montanha. No meio da montanha, imagina, né? Eu sou pai. E quem é pai sabe do que estava acontecendo aqui. Isaac olha para Abraão. Abraão ainda não tinha revelado a Isaac que ele seria o sacrifício. Isaac olha para Abraão no meio da montanha e diz assim: Pai, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos aqui, ó, tudo para fazer o fogo. Nós temos aqui a lenha, tudo pronto para o holocausto. Mas toda vez que a gente vai oferecer um sacrifício, a gente leva o cordeiro. E o cordeiro? Cadê o cordeiro? Nós estamos subindo a montanha. Cadê o cordeiro? Olha a resposta de Abraão. Filho, naquela hora Abraão deu a primeira facada. Filho, Deus proverá para você o cordeiro. É para você que Deus vai prover. Amém? Que fé, né? Deus vai prover para você, meu filho, o cordeiro. Só que quando Abraão chega lá em cima, viu que Abraão ele vai lá, pega pedras, né? Ele vai. O texto bíblico diz que ele se demora ali para fazer o altar do sacrifício, porque Abraão estava na expectativa de lá em cima ter um cordeiro. Ao chegar no topo da montanha, lá ele pudesse encontrar o cordeiro. Mas quando ele chega lá, ele não encontra o cordeiro. E aí, e aí as coisas ficam mais difíceis. E Abraão, ele chega para Isaac. E aqui é a importância da educação dos filhos, né? A importância de nós vivermos uma vida cristã dentro da nossa casa. Sermos um exemplo dentro da nossa casa. Meus queridos, nesta vida, nós podemos deixar apenas duas coisas para as pessoas: herança e legado. Herança é o que nós deixamos para as pessoas. É uma bicicleta velha, é um carro velho, é dinheiro no banco, é uma casa, é uma dívida. Isso é herança. É o que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos nas pessoas, dentro das pessoas. E legado é aquilo que a gente deixa através da vida que a gente vive. Abraão, ele colocou dentro do coração daquele menino um amor a Deus tão grande, mas tão grande, que desse a ele disposição de ser o sacrifício. Quando Abraão falou para Isaac: Isaac, deixa eu te dizer uma coisa. Você perguntou do cordeiro, né? Deus disse que hoje o cordeiro é você, meu filho. Você já me viu tantas vezes oferecer o sacrifício, mas hoje Deus disse que o sacrifício é você. Isaac faz assim, ó. Então me amarra, meu pai. Isaac estende a mão. Você consegue visualizar essa cena? Ali no Moriá, o Calvário foi vivido antes do Calvário. O pai, o pai oferecendo-se, oferecendo o filho, e o filho se oferecendo como sacrifício. E aí Abraão deita o menino, fecha os olhos, ergue a faca, olha a decisão e desce a faca. Quando Abraão desce a faca, no coração ele mata o filho. Mas antes que a faca, que o cutelo alcance o menino, o anjo segura a mão. Abraão, não faz isso. Olha do lado.
o Cordeiro está ali. Amém? Deixa eu te falar, querido jovem. Qual sacrifício você está disposto a fazer hoje para permanecer com Jesus Cristo? Pois Ele fez o sacrifício maior por mim e por você. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, me ajude a cumprir a tarefa de hoje. E qual é a tarefa de hoje? Prontidão para obedecer. Crer na intervenção divina e prontidão para sacrificar. Amém? Eu quero dizer para você que valerá a pena o sacrifício. E para a vida eterna, às vezes a gente diz que a salvação não custa nada, né? Custou muito para Cristo. E é o sacrifício de uma vida. É sacrificar a nossa vida no altar celestial. Você está disposta a oferecer hoje tua vida como um sacrifício vivo ao Senhor? Que Deus te abençoe. Que esta seja a nossa decisão hoje. Amém? E amanhã, logo ali, nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo vindo nos buscar e desfrutaremos a eternidade com Ele. Amém? E aí, Josiele, naquele dia, nossos filhos vão falar todas as palavrinhas. Nossos filhos vão poder dizer com toda alegria os sentimentos que eles têm por cada um de nós. Ah, como eu quero viver esse momento, como eu quero. Eu tive a alegria de batizar a minha filha. Ela não é verbal, né? Ela é autista nível 3 de suporte, transtorno opositor desafiador. E eu tive o desafio de ensinar a Bíblia para ela ser batizada. E ela não entende tudo como nós entendemos, né? Mas se você perguntar para ela, filha, o que que uma pessoa precisa para ser batizado na igreja? Aí ela diz assim, ó, coração para Deus. Tem que entregar o coração para Deus. Vamos entregar hoje junto o nosso coração a Deus através dessa oração? Vamos. Eu convido você agora a entregarmos aquilo que nós temos, que é o melhor que nós temos, o melhor que nós podemos oferecer para Deus hoje é o nosso coração, a nossa vontade, para que as nossas escolhas sejam de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento, por mais esta madrugada. E obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui conosco. Nós estamos de maneira virtual, mas o Senhor está de maneira presencial no lar de cada um de nós. Eu sinto tua presença aqui, Senhor. Eu sinto a tua presença em todos esses lares. E que a decisão de hoje venha ser: eu me ofereço a ti como sacrifício vivo, para que ser consumido nesta obra, fazendo assim a sua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e te oferecemos em nome de Jesus. Amém. Com alegria estar aqui com vocês nesta madrugada. Que Deus os abençoe. Que bênção, hein, pastor? Muito, muito boa essa palavra, nos traz muita esperança Amém. e dá aquela coisa boa no nosso coração, né? Saber que nós temos um Deus tão, tão perfeito, tão maravilhoso e à nossa disposição, né? Amém. Então, agora nós vamos para a turma da calçada. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, vai encerrar agora para você a transmissão. Mas se você quiser participar com a gente, você pode clicar no link que está aí na descrição, né, Cláudia? E você será levado para o grupo do WhatsApp e lá tem o link, você pode participar com a gente. E os outros, né, vamos ficar aqui, vamos conversar um pouco mais, tirar alguma dúvida que ficou e seguir aí nossos minutos que se seguem. Quem precisar sair também,
Já está liberado. Antes não estava liberado, agora já está liberado. Se quiser sair, tá bom?